Fala, povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Você na Sua Agenda, diretamente das instalações do Barão Coworking. E hoje, conforme prometido, vamos dar continuidade à nossa preocupação do cuidado com a saúde dos trabalhadores. E para isso, trouxemos uma dupla mais do que experiente nesse assunto, que são as fisioterapeutas da Saúde pelas Mãos, Júlia Monteiro e Vânia Vasconcelos, que vão desvendar aí as novas emoções que a tal da NR1, né, norma regulamentadora número 1, está trazendo para o mundo corporativo. Mas antes, como vocês, inclusive vocês, na próxima já podem pedir música, né? Já é a segunda participação. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Com certeza. Mais uma vez. E aí, mas a gente tem aquele ritual que vocês também já conhecem, que primeiro temos que conhecer as nossas entrevistadas, né? Nossas convidadas. Júlia, fala para mim quem é a Júlia Monteiro. Então, a Júlia, né? Ela é filha, mãe, esposa, fisioterapeuta de base, né? Ergonomista pelo FRJ e consultora da Saúde pelas Mãos, né? Bacana. Eu fui professora por 11 anos da área, né, de ergonomia, então ó, eu tinha essa cadeira na universidade. Aliás, você criou essa cadeira na universidade. Criei. É importante falar isso, porque a gente não tinha isso aqui em Não Campos e tinha. você criou a cadeira na universidade. Legal. E aí, a ergonomia, né, ela assumiu um espaço muito grande na minha vida, né? A gente não vive isso só no nosso dia a dia de trabalho, mas na nossa vida diária, né? Ela se integra. Então, a Júlia é um conjunto, né? E dentro das empresas, com consultoria, a Júlia é muito responsável para analisar pessoas, sabe? Eu analiso pessoas, eu tento conhecê-las e associar o que elas fazem para tentar levar para um ambiente de trabalho seguro e coerente, sabe? Perfeito. Com tudo que a gente entrega de forma técnica, né? Bacana. E você, Vânia? Que eu já sei que a Vânia é parceira da Júlia, mas Com certeza. e quem é a Vânia Vasconcelos? Em primeiro lugar, uma alegria a gente estar aqui. Obrigado. A gente está muito feliz com a Verdade, convite, né, verdade. amiga? Eu também sou filha, também sou mãe, também sou esposa. Bacana. Espero ser vovó, né? Primeiro que Júlia, com certeza. E sou fisioterapeuta, né? Nós estudamos, inclusive, na mesma instituição aqui em Campos. Fui aluna da Júlia, inclusive. Bacana. Legal. Tenho experiência, né, na ergonomia já há algum tempo. Sou pós-graduada em fisioterapia do trabalho, né, que é uma especialização muito parecida com a ergonomia, mas que tem algumas áreas específicas. E consultora da Saúde pelas Mãos, e a gente criou juntas, né? A gente já se conhecia e aí a gente se alinhou, porque esse pensamento que a Júlia falou é um pensamento comum, né? De levar a saúde, né? Buscar um entendimento do trabalho para que a gente possa favorecer a saúde dos trabalhadores. Perfeito. Então vamos lá. Júlia, vocês já estiveram aqui falando sobre ergonomia, inclusive, né? Que aliás é um tema muito pertinente para a nossa região atualmente, porque a gente está cercado por várias empresas, inclusive multinacionais, inclusive. Sim. Então são oportunidades de trabalho importantes para a nossa região e, ao mesmo tempo, gera mais espaço para a necessidade do cuidado das pessoas. E aí, então, agora o tema é NR1, que sempre existiu, é bom a gente lembrar isso, né? A gente quer saber que modificações são essas que a NR1 traz e qual é a relação da NR1 com a NR17, que é específica de ergonomia. Então, o que mudou no cenário da saúde do trabalhador para que os riscos psicossociais ganhassem essa dimensão que ganharam hoje? Que até então, e vocês falaram muito isso no primeiro episódio que nós trabalhamos juntos, a ergonomia cuidava muito do físico. E agora já tinha essa noção de psicossocial, mas não era tão enfatizado como está sendo agora. Então, diz pra gente aí o que mudou. O que mudou é o cenário epidemiológico, né?
A gente vê que o Brasil é recordista em adoecimento mental. E é muito triste, né? A gente vê a quantidade de afastamento pelo INSS mesmo, de pessoas que elas não vão ficar 20 dias afastadas, elas vão ficar 190, sabe lá, Deus, quantos dias afastadas, com sentimento de incapacidade, um sentimento que não serve para alguma coisa, sabe, tentando se encaixar em cenários onde ela não estudou para aquilo, sabe? Então, assim, a gente vê pessoas jovens que estudaram e que criaram uma carreira adoecidas por conta de fatores psicossociais que estão relacionados à organização do trabalho que elas executam. Então, assim, demandas altíssimas, falta de autonomia. A gente está aqui numa gravação de podcast, mas eu não posso nem me mexer. Eu tenho que falar, Ângela, será que eu posso mexer aqui? O trabalhador, muitas das vezes, ele não tem autonomia para utilizar a lâmina de um equipamento, sabe? E aí, muitas das vezes, essa alta demanda, essa dificuldade de entender o que ele precisa fazer no dia a dia de trabalho dele, o apoio da chefia, que às vezes nem existe, o apoio de uma equipe que às vezes compete entre si, e aí um acaba fazendo mais, acaba adoecendo, o outro que às vezes percebe que tem alguém entregando demais e para de fazer. Então, assim, nós estamos vivendo um cenário onde tem muita gente boa, competente, afastada, adoecida, entendeu? Já nem entendendo mais a sua utilidade no mercado de trabalho. Isso é muito mais sério. Isso é muito sério. Eu estava vendo ontem e eu anotei, 2025 atingiu o recorde de ansiedade, atingiu o recorde de adoecimento. São 546 mil afastados pelo INSS. Agora você imagina o que não é. Imagina o que Pessoas pede que demissão antes. A subnotificação, e né? que às que vezes não enxerga que está adoecido. Sim. E que nem tem coragem de falar que está. Entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo um cenário epidemiológico voltado para a saúde mental, onde todo o governo pensa assim, não, essa responsabilidade não é minha. Eu estou pagando uma conta que não é minha. Essa conta não é minha. Esse filho chega para a organização e fala assim, olha só, isso daqui você está gerando, você precisa conhecer, identificar o que está acontecendo dentro da empresa para você conseguir classificar esse perigo, esse risco, para você conseguir controlar, minimizar e eliminar ele. Porque do jeito que está, vai entrar outro colaborador para cobrir aquele que está afastado e ele vai adoecer. Verdade. Entendeu? Perfeito. Porque não muda a causa, o cenário não muda. Então, né? a NR1, ela foi atualizada, porque ela existe já há muitos anos, ela foi atualizada para que ficasse muito claro dentro dela que a gestão do psicossocial, incluída na ergonomia, ela precisa acontecer. Perfeito. Porque no NR1 não fala sobre psicossocial. Ela fala sobre os grupos que podem gerar adoecimento, que podem gerar agravos àquele colaborador. Então, a gente fala de químico, físico, biológico, ergonômico, de acidente. E o psicossocial está dentro do ergonômico. Entendeu? Eita, gente, Vânia, por que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho não estão no ambiente físico, mas na forma de como o trabalho acontece? Isso que a Júlia começou aí a conversar com a gente. Exato. A Júlia começou a falar, né? E aí, aqui reforçando, o risco psicossocial, ele está dentro da ergonomia, em específico no aspecto organizacional. Porque a ergonomia, ela se divide em 3 aspectos. Físico, né? Como você falou, né? Que é o mais conhecido. E tal. Cognitivo e organizacional. E o psicossocial, ele está dentro desse grande aspecto organizacional. E o organizacional
se relaciona, como a Júlia começou a falar, em como esse trabalho é desenvolvido, né? De como essas atividades acontecem dentro dos setores, dentro das empresas. Então, não é na mesa, na cadeira, naquele setor específico, não é. É como esse trabalho é desenvolvido. Porém, é importante a gente falar aqui que o estresse, quando, mesmo que ele tenha de origem psicossocial, de alta demanda, né? De falta de apoio, de você não ser ouvido, de você não conhecer a tarefa que é para você desenvolver, né? Pode começar por aí, mas pode acabar lá no físico. Por quê? Porque se você já está estressado com uma questão psicossocial, mas você trabalha num ambiente escuro, por exemplo, né? Você tem uma tarefa que você depende da visão nítida e você trabalha no ambiente escuro. Ou você está numa movimentação de cargas inadequada, onde você também tem o estresse do esforço físico, né? Ou você está num trabalho de manutenção, onde você tem alguma atividade que seja repetitiva. Isso tudo a gente está falando de físico. Verdade. Mas, se você tem, além disso, tem o estresse do psicossocial, então está tudo envolvido, né? Porque o trabalho, ele envolve todos esses aspectos. Então, um acaba agravando ou extrapolando o outro, Perfeito, né? perfeito. Júlia, você começou a falar de afastamentos aí. Aliás, você trouxe um número bem, Veio, né? bem assustador, inclusive, e é verídico, né? A gente viu isso nas redes sociais ontem. Sim, sim. Os afastamentos por transtornos mentais estão crescendo cada vez mais e a gente acabou de bater um recorde no Brasil. Recorde que a gente não precisava, inclusive. Como a nova NR1 responde a esse cenário e qual o impacto disso para as empresas e gestores? Ótimo. Então, como eu comentei, a NR1 ela vem trazendo essa necessidade que a empresa precisa cumprir, né? Então, vamos lá. A empresa ela vai precisar identificar esses fatores de risco, classificar, entender, né, como que isso está exposto, como que esse agravo acontece, quanto à severidade, para que a gente consiga, após identificado, gerar um plano de ação para trabalhar em cima dele. Eu não tenho como melhorar algo se eu não conheço o que está acontecendo ali, né? Quando a empresa ela entende o que está acontecendo, ela consegue modificar. Quando a gente avalia para tentar para identificar esses fatores, a gente setoriza, a gente divide, porque eu preciso diminuir esse modo de avaliar quanto à quantidade de colaboradores para eu ser mais assertiva no que eu preciso modificar, entende? Então, assim, um setor operacional pode ter uma demanda diferente de um setor administrativo. Setores administrativos, eles podem ter fatores e perigos diferentes ligados a como a liderança lida com cada um deles. Eu vou dar um exemplo para linkar isso de como a empresa pode ganhar, linkando o que Vânia falou. Vânia falou que a ergonomia ela se divide. Para a gente fazer uma análise completa, a ergonomia ela é multidisciplinar. Então, para a gente fazer uma avaliação completa, uma análise completa, a gente precisa identificar os fatores de riscos físicos, cognitivos, organizacionais, psicossociais, dentro da atividade que o colaborador está executando. Então, vamos imaginar uma empresa que faz uma etapa da produção de um metrô, né? Metrô. Certo. Aquela estrutura toda de metal, ela precisa ter diversos furos, né? E é um caso real que aconteceu. Um setor, ele estava tendo uma baixa produção na segunda quinzena do mês. Tinha o primeiro mês e a equipe ela trabalhava muito e fazia muitos furos na estrutura. E o trabalho deles era esse, fazer os furos com as dimensões específicas naquela estrutura. E aí, na primeira quinzena, eles trabalhavam muito e eles produziam, vamos botar lá, mil furos por colaborador. Virava essa segunda quinzena. Virou a segunda quinzena, essa lâmina da furadeira, ela ficava ruim.
E aí, para economizar, a empresa, ela pedia para que os colaboradores amolassem a lâmina para eles fazerem o furo. Nessa segunda quinzena, essa furação por colaborador caía pela metade. Com a lâmina muito amolada, eles precisavam ter muito mais precisão com a furadeira para não errar. E mesmo assim erravam a dimensão do furo. Eles perdiam material. Os colaboradores mais antigos, por ficar muito mais tempo naquela furadeira, eles acabavam ficando com muito desconforto em ombro. E aí eles começavam a afastar mais. Então, você vê, a equipe reduzia, porque os colaboradores eles começavam a se ausentar do trabalho por conta de alta demanda para alguns e para eles mesmos. Eles ficavam mais estressados porque eles sabiam como solucionar o problema e eles não tinham autonomia para falar assim, não, a gente não vai amolar, a gente vai utilizar uma lâmina nova. Então, esse cenário de não ter autonomia para trocar uma lâmina, o cenário de você aumentar a demanda de trabalho para essa equipe, entende? Você afastar o cara, o trabalhador que está com dor, coluna, ombro, você perder material porque os furos estavam sendo feitos errado. Tá entendendo? Você vai tendo problema em cascata e foi necessário chamar. Não, vamos lá pegar um ergonomista para fazer uma avaliação desse setor. Aí o que foi feito? Vamos conversar com eles. Vamos conversar com os colaboradores. Aliás, não por acaso eu li hoje que escuta ativa Sim, é o grande EPI da liderança moderna. verdade. Entende? Verdade. Aí vamos escutar esses colaboradores. O que está acontecendo? Aí chega uma pessoa de fora externa. O que está acontecendo? Vocês percebem que a produção ela cai demais nessa segunda quinzena? A gente sabe disso, mas é a lâmina. Mas é a lâmina? A gente não precisa amolar essa lâmina. A gente perde muito amolando a lâmina. É uma economia que não existe. Não existe. Então, se a Não, gente Você troca. perde metade da produtividade, já está dando Se prejuízo. você Já dá prejuízo. usa, aí, então tá bom. É só utilizar uma lâmina a mais. É só utilizar outra lâmina em vez de uma lâmina, porque a gente vai usar duas. Uma para cada quinzena. A produção vai continuar boa durante o mês inteiro. Não vai A gente adoecer. não vai adoecer. Então, assim, a alta demanda para uma equipe, o Não, adoecimento, tudo acabou. o estresse, não ouvir o colaborador, faz um risco psicossocial gerar físico. Ele está ligado ao físico, ao adoecimento físico, porque aquele colaborador ele vai ficar fora por dor. E isso todo mês. Todo mês. Você está entendendo? Então, Olha como, não à toa, alguém já disse que o detalhe faz toda a diferença, né? Verdade. Vânia, vamos lá. Muita Vamos lá. gente ainda enxerga NR17, aí vamos linkar aqui NR1, que vocês já explicaram, com NR17. Apenas como postura imobiliária. Né? Até aquela fotinha que a gente vê tradicionalmente nos livros, É verdade. que é o cara sentadinho, dizendo como senta, como bota pé, como coloca, né? Como é que a altura do visor, do computador, enfim. Qual a relação direta entre a NR1, que vocês comentaram aqui, com a NR17, que é a específica da ergonomia, quando falamos de organização do trabalho e saúde mental? Então, a NR17, como você bem disse, ela é específica da ergonomia. E como a gente já falou, e vamos repetir isso muitas vezes aqui, a ergonomia, ela não é só postura, Só o corpinho. né? Que a gente chama de físico na Perfeito. ergonomia. O físico, ele vai envolver postura, mobiliário, ambiente, biomecânica, né? Cognitivo e organizacional. Então, a NR17, ela abrange essas três áreas, certo? Para que a gente possa identificar, classificar e fazer sugestões de melhoria, que é o plano de ação. E a NR1, ela foi atualizada lá em 2022, incluindo os riscos ergonômicos e de acidentes, porque no antigo PPRA, que antes do PGR, famoso Peraí. Traduz aqui para o povo quem são essas siglas, por favor. Então, o PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco. Tá.
tá? Tá. E essa figurinha, esse nomezinho entrou em 2022. Certo. Antes era outro nome, a mesma questão, Mesmo só que era objetivo, outro nome, tá? Era chamado PPRA. Lá no PPRA, a NR1 só exigia que as empresas identificassem os riscos físicos, químicos e biológicos. Né? Em 2022, ela atualizou e incluiu os ergonômicos e os de acidente. Não que esses riscos não pudessem ser identificados antes e fazer parte, mas como não era exigido, né, e a gente sabe que infelizmente só faz aquilo que a norma manda, não tiver escrito, então a NR1 escreveu, precisa ter os 5 grupos. Perfeito. Físico, químico, biológico, ergonômico e dentro está o psicossocial e o de acidente, né? E agora ela fez valer, né, e também normatizar que, além desses, o psicossocial. Sendo que o psicossocial ele já fazia parte da ergonomia, sempre fez. Né? Então, esse link que a gente fala das duas é que a NR17 é a técnica e a NR1 é a gestão. A NR1, ela obriga, né, que as empresas devem identificar todos os riscos. E aí ela fala muito claramente os ergonômicos, incluindo os psicossociais. Então, a NR1 ela já deixa muito claro que o psicossocial está dentro da ergonomia. Só que agora ela vai exigir, a partir de 2026, que esses riscos estejam ali claramente identificados através da EP, que é um instrumento para identificação, e que se faça a gestão, que não seja um documento na gaveta. Perfeito. Inventariou todos os riscos, foi lá, mostrou. Se chegar um auditor, eu mostro aqui na gaveta. Não é mais isso. A NR1, ela quer gestão. Ela quer que a empresa entenda o que está acontecendo lá e tome ações para mitigar ou, de preferência, eliminar. Perfeito, perfeito. Olha isso, né, gente? Coisa mais complexa do que a gente imagina. E assim, já que você já fez essa separação aqui bem clara para a gente, em termos de gestão, né, porque assim, o que realmente mudou agora foi a prática ou foi a obrigatoriedade? Então, a obrigatoriedade, né, que veio bem clara na NR1, vai fazer com que as empresas, de fato, coloquem para rodar esse PDCA, coloquem para rodar o que precisa acontecer. Não tem como a Vânia falou, esses documentos ficarem na gaveta. Muitas das organizações, elas estão acostumadas a ter um documento, pagou por aquele documento, e muitas delas ainda ficam de forma anual atualizando aqueles documentos. Aí você pega um documento de 2023 e você pega o documento de 2024, é a mesma coisa, mudou a data. Mas isso quer dizer que então o plano de ação não aconteceu? Não. O que foi sugerido para que modificassem aqueles riscos, na maioria das vezes não acontece. Perfeito. Entende? Então, assim, na prática, esses fatores de risco psicossociais, como os outros fatores, eles eram avaliados. Entende? Eles eram avaliados e eles eram colocados dentro de um documento, eles eram classificados, eles faziam um plano de ação, mas na maioria não só os ergonômicos, infelizmente a gente vê que os outros também ficavam. Né? Então, assim, a gente vê que a maioria das empresas fica assim, mas não tem auditoria, entende? Não tem essa fiscalização, mas vão chegar a 900 auditores fiscais aí, eles já foram contratados, e agora está tudo muito mais fácil, né? Entendi. Agora é fato. Agora Vai acontecer de fato. E agora, Ângelo, esses auditores, eles não vão chegar, bater na porta da empresa e falar assim, olha só, a gente precisa dos documentos tais, tais e tais. Não, vai mandar um e-mail e vai pedir, olha só, me manda o que precisa porque eu vou auditar. Vai pegar o que é necessário, que daqui a pouco o Vânia vai falar, vai pegar o que é necessário e vai jogar numa inteligência artificial, no Gemini, no GPT, vê aí, faz a análise para mim com um bom prompt, olha só, qual é
quais são as divergências e as convergências desse documento aqui. Agora vai comparar ano a ano. O que mudou? Não mudou porque não teve mudança, não teve Não, e se plano de fizer uma ação. visita para analisar se existe ou não plano de ação, Você está entendendo? Também não vai identificar, não tem evidência. é, Não tem falando evidência. em evidência, Vânia, diz para nós, é que vocês falaram muito nessa questão da avaliação, né? Sim. Então, como funciona esse processo de identificar, classificar e gerar o plano de ação para a empresa? Então, é uma questão bem complexa, né? E Bom, faz aí uma versão vou fazer uma Prepara para aula. didática. tentar resumir aqui para o entendimento, né? A identificação do perigo e a classificação do risco, ela é feita dentro da AEP, que a gente chama, Quem é esse cara aí? que é Avaliação Ergonômica Preliminar. Legal. Essa é a exigência da NR17 para todas as empresas. Perfeito. E Todas as situações de trabalho. todas as situações de trabalho. E Primeiro contato da ergonomia de vocês, de Sim. saúde pelas mãos com uma empresa é por aí. normalmente é por Tá, aí. tá. Tá? E é a exigência da norma, Perfeito. tanto da 17 e a 1 deixa muito claro que os psicossociais estão dentro da ergonomia e que a ferramenta para identificá-los é a EP. Tá. Isso também, além da NR1, não sei se você já conhece, já ouviu falar, no guia do Ministério do Trabalho, Certo. dos psicossociais. Esse guia é mais claro ainda, Perfeito. onde ele diz que a ferramenta para identificação e classificação dos riscos psicossociais é a EP. Só que nós fazemos a EP de todos os riscos ergonômicos, não só do psicossocial. Perfeito. E para fazer essa identificação, a gente utiliza normas ISOs, normas técnicas da ergonomia, específicas da ergonomia. A gente utiliza questionários, a gente utiliza validados cientificamente, a gente utiliza medições que a gente faz no chão de fábrica, a gente utiliza as entrevistas que a gente vai lá fazer essa escutativa com o colaborador, a gente utiliza medições específicas da ergonomia, programas específicos, aplicativos específicos da ergonomia para a gente ver medições, antropometria, enfim, a ergonomia ela tem uma série de ferramentas que a gente vai usar para fazer a identificação desse perigo, certo? Fez a identificação dos perigos, vamos para a classificação dos riscos. A classificação do risco, se esse perigo, como que a gente sabe que esse perigo ele pode se transformar em um risco, né? Aí a gente vai fazer um encontro de informações. O que a empresa já faz para controlar esse risco ou esses perigos, né? E quais são os dados lá na saúde ocupacional? Tem muita gente afastada. A gente já fez a listagem dos perigos, já sabe os setores onde tem aqueles perigos ali, todos. Físico, cognitivo, psicossocial, organizacional, tudo. E aí, agora, vamos lá para a saúde ocupacional? Tem afastamento? Esses afastamentos estão linkados a quê? Qual é o CIDzinho lá da maioria dos afastamentos? De novo, O que é CID? volta a fita. O que é CID para o povo saber? É o Código de Identificação da Doença. Da doença, perfeito. Quando você entrega um atestado, né, para uma empresa, normalmente tem essa identificação. Você pegou um atestado para tratar o quê, né? Qual é a sua patologia ou o que for. E aí a gente vai lá e vai entender por que está tendo esse afastamento. Está ligado com o que a gente já identificou aqui? Tem sentido isso daqui? Quais são as principais queixas lá com o médico do trabalho? Quais são as principais queixas lá no RH? Né? As pessoas saem muito, tem muita rotatividade, o pessoal pede muito para sair dessa empresa. Caramba. Olha quanta informação, isso é gigante. Como é que, porque assim, eu estou imaginando que a coleta já leva tempo. E depois de toda a coleta vem a análise de todos esses dados. A análise, eu já estou aqui classificando, eu já estou analisando, porque antes a gente já coletou isso tudo. Perfeito. E aí a gente vai lá na NR1 para poder utilizar a matriz de risco. O que é matriz de risco? É classificação. E aí essa matriz a gente vai ver a probabilidade e a severidade. A probabilidade daquele risco acontecer e a severidade daquele risco também acontecer. Quantas pessoas estão expostas àquilo ali e há quanto tempo? Nossa, gente.
Eu fico imaginando agora uma empresa daquela do Porto do Açu, Exatamente. sei lá quantos mil funcionários. Ele leva o quê? E 2 anos para Ângelo, fazer só esse documento? e Ângelo, assim, a gente vai para dentro da empresa e a gente faz filmagem, a gente vai fotografando em ângulos diferentes, a gente às vezes precisa agendar para conseguir casar com o dia que aquela equipe vai fazer uma atividade específica que demanda muito, às vezes, do corpo, da atenção, sabe, do raciocínio lógico, de tomada de decisão, Para que a gente possa para que a acompanhar. gente consiga acompanhar e identificar, porque assim, a gente, o colaborador, ele faz diversas atividades no dia a dia de trabalho dele. Verdade. Ele não faz uma. Então, assim, a gente precisa se preocupar em ir para esse ambiente e entender A vida o real. máximo possível da totalidade dessa exposição. Exatamente. Entendeu? De cada time. De no cada caso. time, desse de time. cada atividade. As NRs, elas falam em atividade. Então, a gente faz ergonomia da atividade, é ir lá, é entender. Não é só conversar com o colaborador. Eu preciso ver, eu preciso observar, eu preciso analisar, utilizar as ferramentas da ergonomia. Bom, classifiquei os riscos. Então, vai ter lá risco médio, baixo, alto, né? A partir dessa classificação, eu vou para o plano de ação. Por quê? Porque eu não posso fazer um plano de ação da minha cabeça, genérico. Claro. Se eu tenho um risco alto num número de colaboradores maior, é por ali que eu vou começar. Se eu tenho um risco alto em um colaborador num setor, eu tenho um risco médio num outro setor que tem 20 colaboradores, o que pesa mais? Então, tudo isso a gente precisa ver. O plano de ação, as ações, elas precisam ser pensadas pela prioridade do risco. Por isso que tem a classificação. Então, classifiquei e vou para o plano de ação. Esse plano de ação, nós não fazemos sozinha. A gente da Saúde pelas Mãos, a gente preconiza fazer isso junto com a empresa. Por quê? Eu não posso... troca todas as cadeiras. Eu quero que você bote um elevador aqui panorâmico. Isso não foi é real, assim. amiga. Isso é real. Do elevador. Teve uma empresa de arquitetura aqui em Campos, que os colaboradores eles precisavam subir, eles estavam construindo um prédio. E aí, dentro de um documento de uma ergonomista, ela pediu para colocar um elevador panorâmico para esses colaboradores subirem e poderem também ver a obra, gente. Sabe? Aí a empresa entrou em contato para a gente ver o que a gente podia fazer, porque não tinha como elaborar Eu não posso sugerir algo que não sou eu que vou fazer. Quem vai executar o plano de ação é a empresa. Tem que ser algo viável. Viável. E aí a gente negocia tudo isso. Não é que a gente vai, não vou deixar essa ação não, porque você não consegue fazer. Não é por aí. Eu não consigo fazer, Vânia, de repente, em 2 meses, como você pensou, mas em 6 eu consigo. Ok, vamos. E é por aí, é uma construção em conjunto. Então, quer dizer, eu tentei resumir. Não, mas foi perfeito. Mas se você vê que não é algo resumido. Gente, e o mais complicado disso, Ângelo, só para finalizar, é que a gente, dentro do porto, e mesmo fora do porto, em outras empresas, é muito... eu nem sei dizer a palavra, é triste a gente ver colegas nossos, né, produzindo um documento, como eu te expliquei aqui, apenas com foto. Sem uma análise, sem um questionário. Fotos que, inclusive, não dizem nada. Não dizem nada. Que documentos que falam contra a empresa, que pega o mesmo risco e bota para todos os setores, para não ter trabalho de avaliar. Mas isso, então, Vânia, infelizmente, em tudo que é área tem isso, né? É verdade. E é por isso que eu vou chamar vocês aqui muitas vezes, porque eu já era muito fã do que vocês fazem. Agora eu fiquei mais ainda, porque eu não tinha noção do tamanho dessa responsabilidade, né? Porque, assim, a gente está falando de vidas humanas, né? A gente fala aqui do corporativo e tal, mas cada avaliação dessa que você faz, você gera saúde e qualidade de vida para esse time todo de pessoas, né? Com uma empresa, quanto maior, mais pessoas envolvidas e mais gente que vocês podem estar livrando de um risco grave.
seja de depressão ou até de alguma coisa sim. física, né? E posso fazer só mais uma, Por favor. assim, acrescentar, né? Os documentos que a gente entrega são documentos que estão avaliando a execução do trabalho, né? Que estão avaliando as condições de trabalho dentro de várias dimensões, dentro de vários domínios, vários aspectos. E esses documentos, eles têm validade de 20 anos. 20 anos? 20 anos. Então, por exemplo, Joãozinho, ele trabalhava lá nessa empresa do metrô. Com 20 E anos o cara pode aí, mudar de carreira, mudar de mudar de cargo carreira. lá. E aí, por conta dessa questão da lâmina, ele fez uma lesão séria de ombro. O supraespinhor fez uma lesão séria ali de ombro. Ok. E aí, a gente fez toda uma documentação e tem a avaliação dele lá. Tem lá dizendo a avaliação daquele setor, daquele ambiente que tinha aquela atividade, que tinha furadeira, tem tudo aquilo. E aí passaram-se 10 anos e ele já estava em outras funções, mas ele está adoecido, a dor ela só aumenta e enfim. Ele pode ainda processar a empresa e ele pode pedir a análise, ou, antigamente a análise ergonômica do trabalho, hoje em dia a avaliação ergonômica preliminar, ele pode pedir o documento como prova para deixar claro qual era a condição de trabalho naquela época. Então, E o tem documento validade. e tem validade, entende? Então, peraí que eu acho que você já está respondendo a pergunta. Por que que um bom plano de ação, Júlia, precisa atacar a causa e não apenas o sintoma? Então, quando a gente está nesse processo de identificação, a gente sabe o que a gente vai fazer. Então, assim, se eu tenho um cenário de alta demanda naquele ambiente de trabalho, porque isso, inclusive, é o boom do momento, né, Vânia? Eu acho que não tem nenhum cliente da gente que não tenha alta demanda ali e tudo é inerente ao trabalho, sabe? Tudo faz parte. Tudo faz parte, aquele colaborador ter que fazer tudo e ter uma alta demanda. Então, assim, quando eu não sei o que eu tenho de problema, eu não tenho como atacar de forma assertiva aquele problema. Mas, enfim, a gente chegou a esse plano de ação, a gente tem essa avaliação, a gente fez esse plano de ação com a intenção de diminuir. Só que nós, como consultoria, nós damos o suporte para a empresa, entregando um plano de ação coerente com aquela condição de trabalho, coerente com os riscos encontrados ali e com o que a gente quer mitigar ou eliminar. Ponto. Perfeito. Sendo que a responsabilidade para executar esse plano de ação é da empresa. Claro. A empresa tem que querer implantar aquelas ações para controlar, para minimizar. E se isso não é controlado, se aquela lâmina não é trocada e se continua aquele processo, eu vou continuar lesionando. Então, a gestão ela não vai acontecer. Eu vou continuar adoecendo, eu vou continuar entregando alta demanda, você está entendendo? Então, Mas deixa eu te... uma empresa que contrata vocês, tá? Eu tô me sentindo... Imagina que eu sou um gestor e depois de eu escutar um gestor escutar tudo isso que vocês falaram agora, já acontece de vocês fazerem todo esse lindo trabalho, entregar um plano de ação e o cara não desenvolver? acontece. Eita, gente. E acontece por quê? Porque muitas das vezes ele recebe esse documento da gente, ele tem todas essas informações, mas ao mesmo tempo que ele também recebeu o nosso, ele recebeu o resultado da pesquisa de clima, ele recebeu o resultado também de um fator específico de uma câmera que precisa colocar no equipamento, porque ele fica vibrando e o colaborador fica lá no alto com sono. Entendi. Ele recebeu um monte de informação e ele está com tanta demanda de trabalho que ele não consegue. Consegue dar conta. Ele não consegue Ele também vai entrar em burnout. Você está entendendo? Exatamente. É isso. Exato. A gente vê isso. Trabalhadores, gestores, diretores, coordenação. A gente vê toda essa galera nesse cenário. E aí vamos imaginar que isso não está acontecendo, eles viram um plano de ação e eles implantaram. E aí, mesmo implantando, a gente não conseguiu melhorar aquele negócio, não conseguiu melhorar aquela atividade. É possível É possível acontecer. acontecer. Fazer igual o Uber, tem que mudar a rota.
Quando acontece isso, a gente precisa alterar. É. Às vezes a gente precisa aprofundar, precisa ir para uma AET, a gente precisa Opa, aprofundar. Pega o dicionário. O que é a A AET? AET é a avaliação ergonômica do trabalho. Tá É certo. um processo mais profundo, Perfeito. onde eu vou precisar analisar de forma mais profunda para entender por que as melhorias que a gente sugeriu, elas Não não estão estão funcionando. surtindo efeito. Tá. Entende? E tudo isso, quando acontece essa gestão, gera indicador. Tudo a gente consegue fazer as medições e falar assim, olha, isso daqui a gente não está tendo um bom resultado, mas vamos trocar isso daqui a gente está tendo. Entende? A gente consegue fazer um comparativo. E aí a gente tem empresas que quando a gente vai com ações simples, às vezes você vai, nossa, um caso real. A gente chegou numa atividade de uma determinada empresa e eles estavam com um índice de adoecimento de lombar, coluna lombar, Altíssimo. e altíssimo, altíssimo. E a gente começou a bater informação. Eles faziam um DDS diário por conta de obra. Pega o dicionário. O que é um DDS, por favor? É um diálogo diário de segurança. Quem Diálogo. que faz esse diálogo? Geralmente o Vocês? técnico de Técnico de segurança segurança. ou um colaborador da própria equipe, eles falam sobre algo de segurança que é importante. É um Perfeito. lembrete. Tá. E aí, nessa ação dessa cliente, a gente começou a bater. Qual é a postura adequada para as atividades que vocês fazem? Não tem como vocês ficarem fazendo flexão de coluna direto. Precisa utilizar quadril, joelho. Aí a gente começou a falar, a gente precisa que vocês manuseiem carga com a carga próxima do corpo, corpinho reto, carga coladinha no corpo, para a gente preservar a coluna. Então a gente começou a bater nisso todo dia. E eles não sabiam. Todo dia. mesmo. Não Não sabia. sabia. Não sabia. É, não Faz de sabia. qualquer Começou a jeito. falar, Faz de qualquer começou a jeito. É, falar. gente, alguém já falou isso, né? O óbvio precisa ser falado Exato. muitas vezes, tem que ser E repetido. muitas É. vezes. E assim, Verdade. nós temos, você imagina, você está um tempão sem ir para academia, um tempão sem fazer atividade física, você leva um tempo para se adaptar Verdade. e para achar, poxa, tá me fazendo É, bem. É. Então, você pega um colaborador que está há 20 anos numa área operacional, fazendo assim, Errado, né? posturas Sempre erradas, manuseando carga errada, já Ele está não com vai dor mudar. mesmo. Para ele mudar, Nossa, ele precisa muito difícil. ouvir, querer, Várias entender. vezes. Então a gente Exato. começou a passar informação todo dia, e a gente começou, após essa Medir. informação, a gente começou a alongá-los também. Fazia E aí a gente alongamento. colocava música, a gente trazia eles para perto, e a gente diminuiu cerca de 48%. 48%. 48% Das queixas. de queixa e de afastamento de dor. Em 3 meses. Nossa. Foi um case assim. E foi assim, informação todo dia. A gente chegava lá, batia, estava amanhecendo batia. o dia. Batia. Sabe? E aí a gente via, assim, a gratidão deles. A gente acabava Claro. de falar, eles vinham, olha, a minha dor já diminuiu, porque eu dou um estímulo certo no meu corpo. Porque eu estou fortalecendo o meu corpo. E agora o meu corpo, ele está estabilizado para fazer o movimento que eu preciso fazer. Você está entendendo? É que você deu até consciência, né? Consciência Sim, corporal. sim. Isso. Então, assim, quando a gente tem um plano de Nossa, ação coerente coisa, em todos os aspectos da ergonomia, entende? Porque o físico adoece o mental adoece o físico. Perfeito. Se a gente está aqui sentado sentindo dor, você vai começar a ficar impaciente, você não vai aguentar ficar aqui, a nossa atenção ela fica comprometida. Então, ela está totalmente ligada. Nós somos sistêmicos e a ergonomia ela é sistêmica. Isso. Ela é holística, ela vê o contexto todo. Eita, nós, coisa linda. Por isso essa importância, né, de É. ir na causa. Isso. Ir na causa. Uma ação. Vânia, falando em que agora eu fiquei preocupado. Depois que vocês fazem um trabalho desse, uma explanação dessa para o gestor, e o cara consegue não usar, é preocupante. Mas vamos lá. É. Vamos imaginar, Vânia, se um gestor está nos ouvindo agora, né, eu espero que estejam vários, Também inclusive. espero. A gente vai encaminhar isso para gestores de todas as empresas. Aliás, a Blessing está aqui por causa disso. Exato. Não fez nada, se ele não fez nada. Ele viu tudo isso e não fez nada por enquanto, né? Quando é que tem que estar pronto isso? Abril? Maio de Maio. 26. Maio agora. Ou Maio. seja, 2 Aí meses. o cara está em maio, ele está ainda no hora veja. Está esperando
Como é que é? O fiscal, fiscal batendo na fiscal. porta. Quais são os 3 pilares obrigatórios que ele precisa estruturar para maio? Então, para maio, ou seja, para ontem, Para né? ontem de manhã cedo, é. Por tudo que nós falamos aqui, Meu você Deus, não já vai dar viu, tempo. você Talvez já viu. dezembro, quem sabe? Exatamente, você já viu que não é simples. É. Para fazer, Meu Deus, como é. tem que ser feito, como as normas pedem, não é simples. Então, ele já está atrasado. É, quanto maior a empresa, mais Quanto emoção. maior a empresa, ele está Mais mais tempo vai precisar. atrasado, mais tempo vai precisar. Perfeito, né? perfeito. E quando chegar lá em maio, o auditor ou o fiscal que for buscar essa informação, que vai valer, né? E tem que estar acontecendo, ele vai querer, em primeiro lugar, a EP, que, como a gente já falou, né? A preliminar, que identifica todos esses riscos ergonômicos, Perfeito. inclusive o psicossocial, e maio é o psicossocial. Então, ele precisa ter essa EP pronta, identificada, tudo bonitinho. Precisa ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e os resultados da EP tem que estar lá dentro do PGR, dentro do inventário de risco do PGR, né? Que não é só ergonômica, a gente só está falando da EP porque a gente está falando de ergonomia e psicossocial. Perfeito. Mas esse PGR tem que estar completo. Mais emoções lá, mais informações. Mais informações, mas o resultado da EP tem que estar lá dentro. Certo? O plano de ação tem que estar lá dentro. Ok? Nossa. E além disso, o PCMSO, que é o Programa de Gerenciamento Médico Ocupacional. Programa de controle médico. De controle médico. O que acontece? O médico que vai acompanhar esse colaborador, né, a saúde desse colaborador, ele vai precisar pedir exames admissionais, periódicos, né? Ele vai precisar entender o que está acontecendo com a saúde desse trabalhador, mas isso não pode estar solto. Ele tem que entender quais são os riscos que esse trabalhador está exposto para ele pedir os exames adequados, para que ele possa acompanhar esse trabalhador de forma adequada, para que esse adoecimento não aconteça de uma forma precoce. Então, não adianta nada, né? A EP não identifica nada, aí não tem nada no PGR, ou aquela confusão de informação, o médico também vai ficar perdido. E esses 3 documentos, eles têm que estar integrados. AEP, PGR, PCMSO. O auditor vai querer ver isso. E como a Júlia falou, né? Agora, em tempos de inteligência artificial. Faltou um aí, PCSO, quem é esse cara? PCMSO. Quem é? O que quer dizer isso? É o Programa de Controle Médico Ocupacional. Ah, tá bom. Beleza. Esses 3, eles têm que conversar. Eles têm que estar integrados. E a gente está falando esse monte de sigla que você nos ensinou hoje. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma cartilha para depois distribuir para os ouvintes. Sim. Isso é a partir de quantas pessoas que uma empresa precisa ter tudo isso? Então, a norma, ela fala que a partir de uma pessoa já tem que ter. Se for um MEI que tem um funcionário, você tem funcionário, está exposto a alguma coisa, tem que ter. Não está exposto, precisa ter uma declaração de que não está exposto a risco nenhum. E essa declaração também é com a ergonomia? É com o ergonomista? Não necessariamente. Tá, pode ser com o engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança. Porque aí não vai entrar só o ergonômico, vai entrar todos. Geral. Né? Todos. Perfeito. Isso aí. Júlia, vou sair um pouquinho que ela trouxe novos personagens para a nossa conversa. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Na empresa, como é que a empresa lida com isso, assim, do ponto de vista... Para colocar isso tudo para rodar, ela tem que ter um time de saúde, por exemplo, ela tem que ter médico, psicólogo, fisioterapeuta contratados por ela, ou ela terceiriza tudo isso? Como é que o mercado normalmente está trabalhando de que forma está trabalhando? Então, normalmente, as empresas elas contratam com um profissional que é obrigatório. Mas, quando elas percebem a necessidade de profissionais para auxiliar nas demandas que elas precisam, elas contratam consultorias, né? Então, porque aí faz aquele trabalho específico, faz aquela análise, faz aquela implantação e não tem aquele vínculo. Né? Então, tipo, no nosso caso da ergonomia... Saúde pelas mãos faz consultoria. Isso, exatamente. Nós somos uma empresa faz de essa consultoria para
para gerar toda essa avaliação e se a empresa tiver um time de saúde, você entrega para eles, é isso? Isso, mas e aí o que acontece? Todo esse plano de ação, dependendo do que é necessário, a gente ajuda a empresa a implantar. A Perfeito. gente está ali junto das ações, porque a gente entrega todo esse processo de avaliação, todos esses documentos, né, que são necessários e que são obrigatórios, são auditáveis, mas a gente também implanta as melhorias relacionadas aos programas ligados à saúde do trabalhador. Então, a gente também faz a implantação desses serviços, entende? Mas, por exemplo, a gente tem uma cliente grande, né, uma multinacional, e nosso trabalho está todo em conjunto com uma psicóloga maravilhosa, por sinal, onde ela está fazendo um programa de saúde mental da empresa, entende? Então, assim, hoje, no cenário que a gente está vivendo, a gente está vendo muita informação e muitos profissionais com ações específicas sendo vendidas ou produtos como mapeamentos psicossocial, como gestão da NR1, como se a NR1 fosse só isso do psicossocial, entende? A gente está vendo muitos serviços sendo vendidos e que são serviços que um auditor não vai pedir isso para a empresa, Claro. entende? Porque não são auditáveis, porque não tem identificação do risco, porque não tem toda essa classificação, entende? Porque não vai ter uma matriz de risco, não vai identificar o risco. Como que você vai controlar algo que você não identifica? Podem ser maravilhosos, onde vai agregar. Então, olha, a gente tem um programa de saúde mental que está agregando demais, inclusive o nosso serviço e o nosso dela, entende? Então, assim, tem muitos serviços que andam junto, muitos serviços, mas tem serviços que são vendidos e que podem ser problemas, porque como não é o que vai ser exigido agora em maio, a empresa vai ser auditada, pode ser multada, entende? Porque não tem o que precisa. Não tem o que precisa. Entende? Exatamente. Então, dentro da ergonomia, né, dentro do psicossocial, tem que ter a EP, porque é a forma de identificar e é o que a norma está pedindo. A NR1 está pedindo, o manual está pedindo. Agora, dentro dos outros riscos, as outras formas de avaliação precisam ser entregues e precisam estar também no PGR. O PGR, ele fala sobre todas as cinco dimensões de risco, mas a AEP está entrando no cenário por conta desse quadro que a gente está vivendo. Perfeito. O psicossocial está borbulhando por conta do nível do adoecimento dos trabalhadores. E isso mexe com a economia do país. Do país, com certeza. Verdade. Caramba. Vânia, e como é que o povo acha vocês para contratar saúde pelas mãos? Fala para mim. Então, antes de falar sobre isso, só para finalizar aqui, né, a gente vê muitas ações, às vezes, dentro das empresas, já pensando na saúde mental, como o Júlio comentou, programa de saúde mental, tudo muito bem-vindo, né? Claro. Canais de comunicação, denúncia, de comunicação, tudo isso é muito bem-vindo, mas isso não é exatamente o que a norma está falando, é isso que o Júlio estava explicando. Isso agrega. Isso faz parte de um processo, na verdade, do plano de ação. Do plano de ação. Você chegou lá e aprendeu. Depois que... já tirou 10. Tô ligado aqui na escola. Só falta anotar as siglas todas. Exato, você pegou o ponto. Mas isso assim, daí. sem avaliar, sem identificar, sem avaliação, não acontece nada. Não acontece nada. Eu posso contratar psicólogos excelentes para ir lá palestrar sobre assédio. Mas isso é no assédio, CIPAT, por exemplo, exato. Mas não isso resolve. É um pedacinho do plano de ação. Não resolve a causa, né? Não resolve, né? O canal de comunicação, de denúncia é ótimo, é maravilhoso, mas o que é feito com ele? Entendeu? Só para finalizar um raciocínio, é o que acontece. Existem normas que falam sobre atividades específicas e elas necessitam de uma avaliação psicológica. Interessante falar sobre isso. E o que acontece? A NR33 e a 35, que falam sobre espaço confinado, então o trabalhador ele vai trabalhar confinado. Ele precisa estar bem equilibrado. Trabalho em altura,
ele precisa também estar com essa saúde emocional e cognitiva em Preservada. dia. Não, por exemplo, a gente tem um exemplo muito forte aqui na nossa região já há muitos anos, que é o cara da plataforma. Sim. Que é o cara que trabalha 15 Exato. dias lá e 15, o embarcado, que a gente chama. Isso. E existe já estudos que mostram que esse povo tem um índice muito grande de problema de depressão, Sim, até sim. de alcoolismo, por conta que quando ele chega aqui ele não consegue interagir bem nem com os familiares e amigos, porque ele está em outro momento, né? Enfim, É real. É real. Então, assim, é fato isso que você acabou de Então, comentar. assim, na ergonomia, a gente vai avaliar esse coletivo. Eu não vou avaliar o CPF. Certo. A gente vai avaliar como que esse trabalho é organizado dentro dessa equipe. Quando a gente fala sobre avaliação psicológica desses fatores psicossociais, quando esse colaborador está dentro dessa atividade, isso é uma atividade do psicólogo. Perfeito. O psicólogo ele vai fazer essa avaliação para esses grupos específicos. Sim. Ele está trabalhando confinado? É um trabalho confinado? Ele precisa saber se ele está bem para isso. Emocionalmente. É um trabalho em altura? Também. Entende? Então, o psicólogo ele vai fazer a avaliação desses colaboradores para essas atividades, sobre esse quadro. Por isso que eu acho que teve uma confusão. Então, os fatores de riscos psicossociais não são do CPF, não são do colaborador, são do coletivo. E esse coletivo, na verdade, está ligado à gestão. E quanto A organização do trabalho. O exemplo da lâmina que você trouxe. Exatamente. Entendeu? A organização então, do trabalho. assim, a ergonomia, ela é coletiva. O fator desse colaborador que vai estar nesses ambientes que já são de risco, esse cara precisa também. É o psicólogo que vai verificar, não, ele tem uma sanidade legal ou ele corre o risco de se jogar de lá de cima. Entendi. Entende? É bem separado. Não que um psicólogo, só complementando, não que um psicólogo não possa fazer a AEP, tá? Avaliação. Claro. A ergonomia é multidisciplinar. A ergonomia pode ser psicólogo, administrador, arquiteto, engenheiro, advogado, psicólogo, médico, enfim. Tem o conhecimento para fazer? Pode fazer. Tá bom? E aí, fala para mim, então, para gente, como é que a gente acha a Saúde pelas Mãos aí, por favor? Então, a Saúde pelas Mãos, ela está presente no Instagram, né? @Saúde pelas Mãos, tudo junto, _oficial, o nosso Instagram. Isso. O nosso site é saudepelasmãos, tudo junto.com.br e o nosso LinkedIn Saúde pelas Mãos. Show de bola, perfeito. Gente, vocês sabem que papo bom dura pouco, né? Mas assim, estou felizaço porque foi maravilhoso. Nós também. Foi muito bom. Júlio, eu só queria te pedir uma gentileza, assim. O objetivo do Você na Sua Agenda é exatamente fazer com que as pessoas incluam seus nomes nas suas agendas, né? Pratiquem o autocuidado consciente para que elas vivam mais e melhor. A gente acabou levando o papo muito para a questão da gestão, de que são as pessoas que vão tomar decisão para a vida daquele monte de trabalhador. Mas imagina, eu até fiz essa pergunta para a Vânia do ponto de vista do gestor, né? Então, eu guardei para você o seguinte: o que você falaria agora para os colaboradores que estão trabalhando, estão ouvindo a gente e que começaram a falar, ih, caraca, aquela dor no meu ombro, então, é por causa daquilo. Ou essa dor de cabeça crônica é por causa do que eu faço. Ou porque a minha lombar dói porque eu não sei segurar a caixa. Que orientação você pode deixar aqui para quem está nos assistindo para que ele comece a se cuidar melhor? Independente das todas as normas. Assim, hoje em dia, a minha fala seria para que os colaboradores, para que os trabalhadores, eles aproveitassem todas essas pesquisas e avaliações que vão começar ou que já estão rodando, para serem, assim, utilizarem o máximo de sinceridade, sabe? O máximo de sinceridade. Falar o que é real, falar o que acontece, sabe? Porque a oportunidade da gestão e da melhoria acontecer está muito perto.
A gente E está na teve- responsabilidade deles, na Isso. verdade. né? A gente teve uma mudança muito grande, inclusive como a ergonomia está sendo vista depois da pandemia, porque esse boom de adoecimento veio também junto com esse Perfeito, cenário, verdade. né? E aí, muitos dos colaboradores, dos trabalhadores, eles estão desmotivados de falar sobre o problema que eles vivem, porque muitas das organizações, mesmo eles falando, mesmo eles anotando, tendo aquele cartão de observação, tendo esses meios de comunicação, ou para denunciar ou para sugerir, a mudança não chega. Então, muitos deles estão desmotivados. Mas uma coisa que a gente que está do outro lado, que é externa, pede, é que sejam verdadeiros. Quando for uma equipe de ergonomia conversar, fala novamente. Se tem uma queixa que já foi passada para o gestor e que às vezes ele acha que não vai ter uma solução, repete para a gente, porque é uma oportunidade de existir de fato uma mudança. A cultura está mudando e nós estamos num momento propício para que as melhorias aconteçam e para que essa condição de trabalho seja melhor, entende? E a gente, na nossa consultoria, a gente busca isso, entregar esse ambiente melhor. E isso é melhor para todo mundo. É uma relação de ganha-ganha, ganha-ganha. É trabalhador que ganha, a empresa que ganha, a produção ganha, o cliente, seja lá qual for, ganha. Então, assim, a gente pede para que o colaborador ele seja verdadeiro e que ele não canse de falar. A gente entende que às vezes eles ficam desmotivados, porque ficam, Ângelo. E assim, a gente entende, inclusive. E mesmo assim, às vezes tem colaborador que fala para a gente dando risada, é isso. Como se não fosse mudar. E a gente fala, olha, nós somos externos. O nosso objetivo aqui é ouvir, entender qual é o melhor para de fato modificar. E nesse cenário de modificação, a gente vai precisar que mudanças de hábitos aconteçam. Porque o hábito do que é errado, ele precisa existir. E assim, né, para complementar, Ângelo, quando você chamou a gente pela primeira vez, né, eu fiquei muito pensativa. Aí eu comecei a pensar, eu estou na minha agenda? E eu comecei a me colocar na minha agenda. Já te encontrei na academia, então, por causa disso. Exatamente. E assim, são vários os cenários que foram modificados por conta de uma escolha. Porque mudança de hábito é escolha. E quando a gente vai para esse ambiente operacional ou administrativo, porque a alta demanda faz com que o colaborador fique sentado o dia todo. E o ficar sentado é o novo fumar. Verdade. Entende? Então, assim, eu preciso entender que eu preciso escolher levantar um pouquinho. Eu preciso escolher alternar minha postura. E assim, mas a gente entende, por isso que o Você na Sua Agenda existe, que o primeiro passo para que a pessoa ganhe essa consciência da necessidade é a informação. Então, assim, e como você falou, tem gente que aquele case que vocês trouxeram para cá dos trabalhadores, a forma como eles pegam a carga. Eles estavam ali 5, 10, 20 anos fazendo aquilo e ninguém nunca chegou para ele, cara, olha só, para pegar uma caixa você tem que agachar, segurar, aproximar de você e levantar com as pernas, não com a lombar. Mas se você não fala, ele não vai adivinhar. Ele não tem como Ele não vai adivinhar. Exatamente. Então, assim, a informação sozinha não resolve. Né? Tanto é que vocês precisaram estar ali o dia todo. Olha a coluna, olha a coluna. Compre batom, compre batom. Até mudar o hábito. Mas ela é a base que eu tenho que saber para depois querer mudar. Exatamente. Então, aqui no Você na Sua Agenda, a gente orienta para o caminho e, óbvio, que aí a pessoa vai fazer as suas escolhas. Mas a gente entende, principalmente pós-pandemia, que ficou claro que se você não faz a autogestão da sua saúde, se você não pratica o autocuidado consciente, tem coisas que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai treinar por você, ninguém vai se alimentar bem por você, ninguém vai, durante as 8 horas de trabalho, fazer as pausas ativas, levantar para tomar um cafezinho e voltar. Então, você vai precisar lembrar disso. E que legal quando a gente tem um
programa, um plano de ação dentro da empresa que traz tudo isso para o colaborador, traz todas essas possibilidades para ele, né? Mas enfim, gente, eu estou aqui igual foca no circo, batendo palminha. Foi sensacional, Obrigada. sensacional. Ficaríamos aqui o resto tá falando de Não, isso economia, aqui né, é legal, amiga? por isso que eu falo aqui, vocês com certeza vão voltar, até porque a gente fazer uma avaliação de todo Sim. esse processo, né? Sim. Talvez maio de 2027, É. um ano depois, ou final de 2026, o que aconteceu, né? Exato. Ou talvez no maio, junho. Em junho você vai, cara, Ângelo, o negócio está bombando. Eu vou ficar feliz da vida. Que Então, bom. por quê? O objetivo aqui nosso é gente. Uhum. Você na sua agenda é gente cuidando de gente. Eu até escrevi isso no meu livro, né? O mercado do bem-estar, como vocês são um negócio dentro do mercado do bem-estar, você na sua agenda também o nosso B, que é business to business, de empresa para empresa, ou B2C, que é business to customer, né? Que é empresa para o consumidor. Nosso negócio é P2P, pessoas cuidando de pessoas. Verdade. Quanto mais a gente tiver essa consciência, melhor a gente vai Com conseguir certeza. fazer uma entrega de qualidade. Gente, eu vou parar, porque senão eu vou ficar aqui 2 anos aqui falando sem parar. Muito obrigado, fiquem ligados. Visita lá o nosso canal Voa Talks no YouTube, para que você tenha acesso a todos os 48 episódios agora do Você na Sua Agenda e mais outros vídeos que vocês vão encontrar lá. Hoje a gente está com quase 90 vídeos no canal e todos eles com esse foco de orientar vocês para viver mais e melhor. Muito obrigado e até o próximo episódio.